Boa tarde a todos, nesse dia tão lindo, onde é comemorado o amor materno, que todas as mães do planeta recebam nossa vibração de luz, de paz, de união. E vamos iniciar nosso encontro, passando a palavra a Tsuko, que fará a oração inicial. Boa tarde a todos. Hoje vamos nos concentrar na nossa Mãe Maria, para que ela nos inspire a compreender a lição de hoje e que ela nos ilumine, não só como mães, como orientadoras, como amigas, mas como seres humanos, para que a gente possa fazer o nosso crescimento espiritual dia a dia, passo a passo, e que Deus esteja sempre iluminando a nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E dando início, então, ao aprendizado, à leitura de hoje, a Elza vai ler, então, Palavras de Vida Eterna, lição 104. Vamos lá. Existimos. Vim para que tenhais a vida e vida em abundância. Jesus. Está em João, capítulo 10, versículo 10 também. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas, falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividade sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observa, assim, o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Sempre a Joana fala, né? Quanta coisa num texto, né? Num pequeno texto, quanta informação. A hora que eu li, e eu li agora há pouco, tá, gente? Eu fui procurar essa palavra aqui, que fala esfalfa, né? O que significa cansar por excesso. Então, quando fala muita gente que se cansa pelo excesso, perdendo a sua saúde e possibilidades de movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Então, nós estamos aqui, Deus nos dá a vida, a nossa existência para todos nós, e fala que a pedra existe, quanta coisa Ele nos dá de presente nessa existência, nessa reencarnação. Então, todos aqui presentes, né, e os que não estão, nós estamos existindo. Mas aí fica a pergunta, nós estamos vivendo? O existir, pelo que eu entendi aqui no texto, é diferente do viver. Você pode simplesmente passar pela vida e não dar valor à sua vida, à sua existência. Então, você não vai fazer obras, você não vai sorrir, nem para si mesmo, nem para o outro, nem para a vida. E você vai passar simplesmente passando.
sabe? Não valorizando aquilo que Deus nos deu em abundância. Ele dá a todo momento presentes maravilhosos. E a vida não é fácil, a gente está aqui para um grande aprendizado nessa vida. Mas será que a gente não tem que simplesmente sentir e se alegrar por essa vida bela, maravilhosa, por esse sol, o ar que nós respiramos, os nossos amigos, a nossa família, o nosso encontro aqui no Florescer? Tem tanta coisa boa para a gente valorizar, e as coisas que não são boas fazem parte do nosso aprendizado, fazem parte da nossa evolução. Então, vamos passar aqui, que um dia alguém vai falar assim, nossa, aquela pessoa ali, quanta coisa legal eu passei com ela, quanta coisa eu aprendi, e a gente lembrar que aqui é a grande troca nessa vida. E eu escrevi um texto agora pequeno, quando eu li, dizendo assim, existe, mas não vive a vida, né? Você não sente a vida, né, com as suas entranhas. Então, você não realiza nada, você não sorri para você, você não sorri para o outro, você não sorri para a vida. Você deixa passar os momentos, os presentes de Deus que Ele deu com tanta abundância, com tanto amor e com tanta gratidão. Foi isso que eu resumi, e eu deixo aí com vocês agora, tá bom? Obrigada. Obrigada, Elzinha. Quem mais quer fazer alguma pontuação nesse texto robusto, né? Bem, uma interrogação nos vem sempre, né? Será que eu estou em vida ou estou com a vida na vida ou morto em vida? O que eu tenho feito da minha vida em prol do crescimento espiritual, em prol da minha evolução frente à luz divina que me criou e que me deu tudo como empréstimo aqui nessa terra? Será que eu tenho noção da abundância que me cerca? Será que eu tenho noção do precioso tempo que me é dado? Será que eu tenho noção dos meus pensamentos diários ou da minha fala comigo mesmo e com os outros? Então, essa pergunta final, coloco assim: observa o que fazes. Então, retoma a frase curta e pequena: a autovigilância, o orar e vigiar. Quantos de nós desperdiçamos esse precioso tempo em pensamentos indevidos, em atos indevidos, e perdendo uma oportunidade de ser luz? Então, que a gente possa entender o que significa existir, no sentido pleno que a existência convida. Não a existência como os animais inferiores, nossos irmãos, que dormem, comem, fazem sexo. Com a nossa inteligência, que não foi dada por Deus, Ele espera que nós façamos muito mais do que esses princípios, essas ações primárias, que cabe até aos animais inferiores. A nós cabe, sim, o raciocínio, a busca, o aprendizado, o aperfeiçoamento, o melhoramento cada dia. Aqueles que dormitam ainda, se comprazem nas ações primárias, que é comer, beber, dormir, fazer sexo, tem muito ainda para se despertar. Porque o nosso espírito aqui veio para ser lapidado para algo maior, para algo grande, que é nos tornarmos luz, nos tornarmos anjos um dia, nos tornarmos uma centelhinha do que é o Mestre Maior Jesus. Então, que possamos viver e não morrer em vida, mas viver cada dia plenamente. Passo a palavra aí, gente. Ô, Joana, boa tarde a todos. Desculpem, eu me atrasei. Boa tarde.
É só lembrando uma frase que eu gosto muito: eu já sou, ou só tenho, ou só faço. Uhum. Então, a escolha é nossa, né? Porque você ser e fazer e ter é uma grande arte. É você conviver com você mesmo, né? É você se colocar ao seu lado e se perguntar que maravilha, né? Vamos fazer mais um bocadinho, né? É para isso que a gente veio. Ou também, só sou, mas nada faço. Então, é o desequilíbrio, né? Então, se eu já sou, e já faço, e já tenho, é porque eu já aprendi, né? A conviver com tudo isso e que me faz bem. E acabo fazendo bem aquilo que eu escolhi. Então, a vida é feita de escolhas, né, Joana? E nós escolhemos o que queremos ser, o que queremos ter e o que queremos fazer também. É a grande responsabilidade do livre-arbítrio, né, dona Carmen? A Verdade. gente escolhe, né, como que diz, a semeadura é livre para todos nós. Agora, a responsabilidade de cada ato É será de nós. cada um de nós. Não tem como fugir. Roberto, acho que ele quer falar. Robert. Oi, gente. Boa tarde. Como não existe acaso, né? Ontem, durante os trabalhos de psicografia do Cantinho, nós tivemos uma mensagem, né? Que falava sobre amar a si mesmo, né? Então, o texto é relativamente grande, mas o amigo que passou a mensagem, ele dizia que nós devemos aprender a amar a nós mesmos primeiro, porque nós somos o templo de Deus vivos e nós somos a expressão máxima da criação, porque nós somos filhos de Deus. E nós somos aqueles que são detentores de múltiplas potencialidades de crescimento e de evolução. E que amar a si mesmo faz com que, exatamente, Suzy, amar a si mesmo, no texto, ele fala exatamente isso. Ele diz assim, que quando você ama a si mesmo, você aprende um amor baseado no respeito, baseado na fraternidade, baseado na união, porque você só vai poder doar o que você tem para o outro, aquilo, em termos evolutivos, o que você tem de bom. Porque senão nós ficamos que nem no texto que Emmanuel traduz o versículo evangélico, né? Você, na realidade, em vez de doar bons dons, em vez de você doar mel, você doa fel. E em vez de você aglutinar, você dispersa. E quando nós, como a Joana colocou muito bem, quando nós despertamos, nós começamos a compreender que esse existir rico em vida significa amar a si próprio, e amando a si próprio, você vai contribuir para amar ao próximo. Só que muitas vezes a gente pensa assim: nossa, mas eu ainda não tenho capacidade de auxiliar ou de amar o meu próximo. É aí que a gente se engana, porque o existir, para que você tenha vida e abundância, como diz Jesus, Deus nos permite o aprendizado através do trabalho ativo, o trabalhar continuamente, todos os dias, para exercitar essas potencialidades da alma. E às vezes a gente vai fazendo isso ponto a ponto, passo a passo, de grãozinho em grãozinho, e nem percebe, né? A gente acaba se tornando fraterno, a gente acaba se tornando caridoso, a gente acaba se tornando bondoso,
a gente acaba aprendendo sobre a tolerância, sobre o perdoar. E, na minha opinião, tudo isso, ser fraterno, ser caridoso, ser bondoso, tudo isso é sinônimo de amor, né? A Deus é tão misericordioso com todos nós que ele nos permite aprender a amar através de diversas vertentes. Fraternidade é amor, caridade é amor, bondade é amor, respeito é amor, tolerância é amor, perdão é amor. E ele nos faz caminhar nessa vida para que tenhamos vida em abundância nesse existir e nos tantos outros que nós já tivemos e que vamos ter, para aprendermos a amar a nós mesmos e amar ao nosso próximo. Era isso que eu queria falar, porque o texto até colocou, acho que no final, né, dona Carmen, que a criação, amor, respeito, é amor em movimento. Um beijo, gente. A paz do Cristo com todos. Amém. Obrigada, Robert. E posso comentar? Pode rodar, deve? Confesso que me confundi um pouco no texto, às vezes que ele coloca a palavra não. Eu entendi o contexto todo, a palavra de vocês e tudo mais. Uma coisa que ficou muito clara para mim, apesar disso tudo, é a última frase que ele coloca: o berço confere existência, mas a vida é obra nossa. Considerando que hoje, Dia das Mães, é assim, o berço confere existência, a gente dá a existência aos nossos filhos, mas o que eles vão fazer é tudo escolha deles. Por mais que a gente queira que eles sigam por um caminho, eles vão seguir o deles. É claro que a gente pode direcionar sempre, mas eu amei essa parte. A vida é obra nossa, é uma escolha nossa. Então, a existência a gente dá, mas a vida vai ser deles. Eu amei isso. Só. Obrigada, Guadá. Obrigada, Guadá. Como a gente fala sempre, né? Às vezes o texto é curto, mas tem tanto aprendizado, é tão profundo, que a gente ficaria aqui tecendo, né, vários comentários e ainda não exauriria o conteúdo do texto. E realmente veio bem a calhar essa frase que a Guadalupe leu aí no final, porque enquanto povoadoras do mundo, né, porque a gente que gere o filho e traz para o mundo, a gente tenta realmente educá-los, orientá-los, guiá-los conforme as leis divinas, dentro de tudo aquilo que a gente acha que é o correto. Às vezes a gente até pode errar um pouco, mas o pulso do pai e da mãe tem que estar ali presente desde a tenra idade, né? E a gente sabe que em algum momento eles tomarão o seu destino, né? Eles farão as suas escolhas, independente de nós, né? E a gente tem que estar preparado para isso, para entender que eles são um empréstimo num período da nossa vida, e eles vão galgar ares, né? Conosco ou senosco, né? E é muito bom a gente ter essa noção dessa responsabilidade que cabe aos pais e à mãe, eu acho que também, tanto quanto mais até, porque você cuida do seu filho desde a hora que gere, né? Ele está ali dentro de você. Que responsabilidade enorme, né? E, ao mesmo tempo, eu olho e penso, eu nada fiz, Deus que fez tudo, eu só fui um recipiente, né? Um recipiente para gerar a vida, porque tudo foi pelo dedo divino do Pai mesmo. Mas é impressionante como a gente tem que ter essa noção da grandeza da vida e o quanto a gente tem que se lambuzar de vida plena, né? De fazer tudo com muito gosto, com muito prazer, né? Com muita vontade, muita dedicação, com toda a gratidão, sempre. Porque o que nós temos agora nesse exato momento pode ser nos tirado daqui a pouco, né? Então, a gente tem que ter essa consciência dessa plenitude, essa vida em abundância que fala aqui logo na primeira frase. Vim para que tenhas vida, a vida em abundância. E essa abundância, para mim, é ser pleno.
pleno de Jesus, pleno de amor, pleno de tudo isso que o Roberto colocou, que cada um de vocês colocou aí. Não é abundância em idade, em anos, é abundância em viver, em plenitude de cada momento que você vive, com os seus, sozinho, acompanhado, compartilhando. Essa abundância, quando a gente enxerga o outro como a nós mesmos, né? Quando a gente conhece, se sente tocado pela mão divina de Jesus. Isso é ser abundante mesmo. Quando a gente tem ele dentro da gente, parece que nada mais nos dá medo. A fé que a gente vai trabalhando dentro de nós é tão grande que tudo se torna pequeno frente a esse guia que nós temos conosco, que é Jesus. Então, a partir do momento que a gente se descobre enquanto filha do Pai, e tendo Jesus como nosso mestre, a gente desperta para a existência maior. E a gente começa a ser pleno em tudo que a gente faz. Graças a Deus. Vamos, gente. Miro, Rosa. A Elza. Elzinha quer falar também. A Jana até completou agora, mas era isso que eu ia falar um pouco dela, falou agora no final. Deus, em sua grandeza, ele nos dá ainda, assim, oportunidades para a gente acordar em qualquer momento, não é verdade? Então, assim, quando o neném nasce, que leva aquele tapinha, né? Tem gente que ainda não levou o tapinha. Então, mas Deus ainda é paciente conosco, porque ele sabe que uma hora a gente pode acordar. Isso é maravilhoso. Então, depende da nossa escolha mesmo, e esse final é bem assim, a vida Deus nos dá, o que nós vamos fazer com ela. É isso. Obrigada, Elza. Mari, vai falar alguma coisa, Mari? Joana, eu estava pensando aqui, ontem nós falamos muito no nosso evangelho sobre os erros que nos conduzem a mudanças, né? Então foi levantada a questão, a gente se arrepende e de alguns erros, quem nunca passou por isso, né? Não devia ter feito, eu não devia ter dito, por que eu fiz, por que eu falei, por que eu fui, por que eu não fui, enfim. E às vezes por conta de um arrependimento que a gente toma posse moralmente, emocionalmente, afetivamente falando, a gente começa uma nova caminhada. E o que foi levantado, até eu e minha mãe falamos sobre isso, é que não necessariamente a gente erra, se arrepende e por isso muda. Às vezes a vida coloca a gente em situações necessariamente de uma mudança de vida, de comportamento, de rotina, e por conta dessa mudança, a gente para e recomeça, reconecta, né, de um outro lugar, de mais consciência, de mais maturidade, e aí vem um arrependimento, também nem sei se a palavra é essa, mas aí vem uma tomada de consciência que te leva para um outro lugar, né? Ontem foi levantado o assunto, a gente estava falando no Evangelho, uma entrevista que a Rita Lee deu há um tempo, dizendo que ela teve uma vida desregrada, sem consciência, sem responsabilidade, enfim, e que quando a neta nasceu, foi que ela tomou consciência e tomou posse de uma outra rotina, de uma outra vida, de outros valores. E aí ela começou a se arrepender da vida que ela teve. Por isso esse assunto veio à tona, né? Quer dizer, não necessariamente o erro te faz arrepender e te faz renascer, né? Tomar posse de uma nova vida. Às vezes, o nascimento de um filho, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, uma doença fisicamente, né? Uma perda emocional, afetiva, te faz parar e recomeçar de outra forma. E aí sim, você olha para trás e fala, puxa vida, até então eu estava existindo e não experimentando a vida efetivamente, né? Por isso que a gente fala, fazer desses desafios que a vida nos coloca uma chave para abrir um portal novo, né? Hoje de manhã um amigo muito querido me ligou e falou, Mari, estou te ligando para te desejar feliz Dia das Mães, em agosto eu te ligo para desejar feliz Dia dos Pais. Quer dizer, uma bobagem, mas que me chamou muita atenção. A gente não tem assim, a noção, muitas vezes,
das responsabilidades que a vida nos coloca, né? A gente não se dá conta do papel que cada um de nós, dentro do nosso universo, realmente tem. Né, Joana, quando você e o Roberto conversaram sobre organizar esse evangelho, muito provavelmente vocês não se deram conta do tamanho dessa responsabilidade em cada lar de cada um de nós. Né? Então, a gente vai entrando numa rotina, vamos dizer, diferente, e até a gente tomar posse do que isso realmente significa leva um tempo, mas é o tempo necessário para a gente subir no salto e caminhar firme, aprender a andar no salto alto e caminhar firme, não é? É verdade. Obrigada, gente. Verdade, Mari. É sempre bom a gente fazer essas reflexões, né? De ver o quanto cada um de nós teve um momento onde a gente se despertou para essa vontade de seguir Jesus, né? De tentar tê-lo como exemplo em nossa vida, né? E como é interessante, como a cada dia você pode estar se renovando, a cada momento, a cada hora, né? Porque tem hora que você dá aquela desânimo em relação a alguma coisa, de repente você lembra dele, você lembra das belezas que tem da natureza ao seu redor, aí você fala, meu Deus, por que eu estou reclamando? Eu não posso reclamar. Uma amiga me mandou ontem uma foto maravilhosa lá da praia, onde ela estava a caminho da praia, era um quadro, uma perfeição. Eu falei, meu Deus, tudo isso o Senhor fez para nós, olha que delícia. Então, eu falo que a gente não deve ter motivos para reclamar, a gente só tem motivos para enaltecer o Pai e agradecer o tempo todo, por mais dificuldades que a gente esteja passando, né? Então, eu acho que Jesus nos dá essa força interior, né? De a gente ser guerreira mesmo, as mulheres, os homens, todos aqueles que abraçam essa causa do bem, é como se tivesse realmente uma sustentação dentro da gente, assim, que nos impulsiona a cada dia, apesar de todos os desafios, ou mesmo o cansaço, a doença, não importa. Ele realmente é uma abundância em nossa vida, quando a gente o encontra. É uma paz, é uma vontade de fazer, é o cansaço que vai embora, né? É a raiva que também vai embora, a hora que ela chega, você fala, uai, peraí, Jesus não agiria assim. Né? Então, ele é o nosso combustível, né? Dia a dia, nos trazendo novos horizontes a toda hora. Novo renovar, né? Renovação contínua dentro da gente. É fantástico mesmo o que ele faz com cada um de nós. E quando a gente começa a ter essa percepção, a gente sente essa energia de vida dentro da gente. E a gente faz o que nós estamos fazendo agora. É dividir isso com todo mundo. É querer que todos os irmãos ouçam e sintam essa vibração de carinho, de amor, de gratidão que cada um de nós tem. Pela vida, pela família, por tudo. Né? Então, é muito bom isso que a Mari trouxe de estarmos aqui agora, né? A responsabilidade que era, eu também não tinha noção dessa responsabilidade. E pensar que nesse exato momento, cada um de nós, no nosso cantinho, eu falo que é o nosso palácio, que o nosso lar é o nosso palácio, né? Então, ali, com o coração cheio de gratidão, de amor, com Jesus conosco, tentando espalhar esse amor para todos quantos nos vem à mente e à humanidade. Então, isso é um momento sem fronteiras, né? Não tem limites. O limite é você amar. Não tem fronteiras. Essa energia chega no mundo inteiro, em cada lugar que você pensar e mentalizar. Está chegando, o planeta todo. É muito, muito maravilhoso saber que nós temos essa possibilidade de viver isso plenamente e sentir. Então, eu só tenho que agradecer a cada um de vocês por cada dia me fortalecer. Quando a gente liga aqui o computador, que a gente vê a carinha de cada um aparecendo.
A gente fala, são pessoas que estão envolvidas num compromisso maior, que é doar-se. Obrigada, gente. Ô, Joana, se você me permite, só lembrar um episódio. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que ela trabalha numa ONG lá na Barra Funda, onde ela faz um trabalho muito interessante com moradores de rua, né? E ela trabalha com catadores de reciclados. E ela estava contando para nós alguns episódios, e eu, conforme ela ia contando, a gente ia lembrando dos trabalhos, né, que o Cantinho faz de rua, e cada vez mais a gente tem que valorizar o nosso trabalho interior, o nosso trabalho íntimo, que é de reciclar também, é uma ONG. Aí eu falava assim para ela, mulher de Deus, nós temos dentro de nós uma ONG que organiza, que trabalha, que faz a gestão dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e a gente ainda tem tanta dificuldade de saber disso e de trabalhar com isso, né? Então, acho tão gostoso quando a gente sai de casa e você tem lugar para voltar, né? É. Aí você diz, puxa, ai, não vejo a hora de chegar em casa, tomar uma água, tomar um banho. Ai. E hoje eu pensei muito nisso, né? Eu conversando com essa nossa companheira, eu disse para ela, puxa vida, que maravilha que é a gente poder chegar, ter um lugar para chegar, né? E você saber que você vai ter um chuveiro, que você vai ter uma água limpa, que você vai poder fazer uma comida ali no teu fogão, isso é uma bênção, e que às vezes passa tão desapercebido por todos nós, né? Que passa a ser tão comum, tão natural, sem a gente pensar, né? Quantas e quantas pessoas não têm isso tudo, né? Então, é valorizar nosso momento e valorizar todo esse presente que Deus nos dá, né? Este teto maravilhoso. Então, quando a gente faz o sanduíche, eu falo que é para os sem teto e para os com teto também. Porque tem gente com teto que precisa também de um carinho, né? De um afago, de um sanduíche, de um docinho, de um pacotinho de pipoca que a gente dá e fala assim, ai, você não lembrou de mim? Imagina. Às vezes a gente não lembra, né? Mas eu ofereço e a pessoa fica tão feliz, né? Então eu brinco com as meninas, tudo por um pacotinho de pipoca, né? Tudo por uma garrafinha de água que eles não têm, né? E a gente às vezes tem tão abundante e não valoriza. Desculpem, eu roubei um pedacinho mais do trabalho. Imagina, dona Carmen, sempre um prazer ouvir a senhora. Ah, ver quantos ensinamentos, né? Sempre. Para nós, a Suzy parece que ia falar A Suzy parece que ia falar assim. Suzy? Oi, não, eu toquei por engano, eu ia mandar o coraçãozinho, toquei na mãozinha. Bem, agora Mas você tem que falar. aproveitando já, né? Eu não sabe, enfim, só posso dizer assim que essa coisa, essa missão que você e o Roberto assumiram, trouxeram tanta paz para mim, porque eu já tinha perdido a paz. Eu estava desesperada procurando alguma coisa. E vocês chegaram. Não me esqueço o dia que a Laurinda falou: a Joana vai montar um grupo, quer participar? Eu tinha acabado de pedir a Deus uma luz, uma ajuda. A Laurinda manda a mensagem. Então, é uma bênção isso que vocês fazem. É uma bênção. E minha vida está tão mais tranquila. Eu estou tão bem, assim, comigo mesma, que vocês não têm noção o bem que isso está fazendo para mim. E que Deus os abençoe sempre para que continue fazendo isso. Suzy de Deus. Eu falo que tudo é uma grande colcha, né, dona Carmen? Com fios invisíveis, né? E que a gente não tem sequer noção que nada é o acaso, né? colorida, né, Joana? E colorido, porque
é o fio do amor, né? O fio do seguir o mestre, o fio de querer fazer parte dessa corrente do bem, né? De dar todo o sentido para a nossa vida, de tudo, né? O sentido de viver, o sentido de trabalhar, o sentido de abrir os olhos de manhã, o sentido de fazer a caridade, de ser fraterno, né? Então, quando a gente encontra isso, Suzy, realmente não tem nem como expressar, porque E não existe palavras, né? não. E Para como está expressar. interligado, né? Você falou com a Laurinda falou comigo. No grupo tem o Roberto que fez Noel comigo, tem a Cláudia que fez o Noel comigo. Quer dizer, olha só, né? E eu nem imaginava essa conexão, né? Impressionante. Está interligado mesmo, Suzy, porque eu também estava pedindo essa luz, viu? Também estava nessa. E quando apareceu, eu não acreditei, a Joana no hospital lá, meu irmão operado, e aparece a Joana do nada, entendeu? E eu estava pedindo tanto alguma coisa assim, estava até lembrando do Coen, eu falei, acho que eu vou falar com a Mari do Coen, porque o Coen também eu amei. E aí veio esse grupo lindo também, eu estou numa paz, assim, realmente incrível. Gratidão. E é isso. Quando a gente procura e pede, ele está ali, conosco, né? A gente só não pode desistir, né? Sempre ali, confiante de que algo vai mudar em nossa vida e muda, né? E muda que vai chegando pessoas que você nem espera e vai acrescentando, vai te trazendo tanta paz, tanta luz, né? Os depoimentos de experiências, de aprendizado, que você olha e fala, meu Deus, né? Então, para nós é uma grande alegria mesmo ter cada um de vocês, sentir que vocês estão se doando, estão assim envolvidos nessa coxa linda, colorida, né? Eu falo coxa porque eu acho tão bonito. Coxa remete mãe, vó, casa, aconchego, né? Segurança, calor. É uma coxa mesmo, com esses fios invisíveis aí. E cada um que entra, eu falo, é um retalhinho de luz, né? Trazendo um universo de aprendizado mesmo, além de todo o amor que a pessoa traz, né? É muito intenso. Só sei dizer que é muito, muito intenso. E as expectativas, né, Joana? É, Cada um. tudo volta para aquela velha, né? Que a gente sempre sabe, é a gente tentando se conhecer, né? Se descobrir e se entender diante dessa criação maravilhosa da vida, né? Sempre entre nós e o poderoso. O tempo todo, né? E a gente vai se alinhando aí nessa energia de doar, de fazer, de amar, e a gente sente essa vida pulsando dentro da gente. É impressionante. Eu não consigo ter palavras para falar isso, gente. O sentir é muito. Robert? Estão falando aí, é, eu estou com o coração mole aqui, já chorei. Eu queria me colocar como a Elsa, como a Suzy. Eu sou um com-teto. Eu sou um com-teto. E que, algumas vezes, e bem recente, eu recebi de uma mãe do coração uma canequinha de chá e um pãozinho com recheio para minha noite de sábado. Olha, quando diz no Evangelho que muitas vezes aqueles que estão estropiados, que estão rasgados, vão receber a bênção de Jesus através da caridade, não só são aqueles que se encontram nas ruas dessa forma. Às vezes a gente, dentro da nossa casa, dentro do nosso conforto, às vezes não, a gente precisa
desse afago, de um amigo que te abraça, sem perguntar por quê, e pergunta se está tudo bem. Do amigo que se preocupa se você está tomando o rumo certo na vida há muito tempo atrás. Do amigo que te bate a porta e te oferece ajuda no momento de dor. Do chazinho quente de um sábado frio e do pão, que mais do que alimentar o corpo, alimenta a alma da gente. Então eu queria dizer para vocês, eu queria me colocar como um conteto que agradece a Deus esses inúmeros presentes do existir que transformam o nosso existir em vida, em abundância. A música, a poesia e a possibilidade de auxiliar e servir. Queria dizer que esse encontro hoje está sendo de uma luminosidade intensa. E aí eu me aproprio de Khalil Gibran, quando ele diz que ele ama o divino. Eu amo a poesia do divino, da verdade, da simplicidade, da fraternidade e do amor com que ele une a todos nós, irmãos, nessa conectividade que, por mais que a gente tente explicar, é maravilhoso somente sentir. Obrigado. Joana, Oi, fala, Robert. você me permite ler as duas questões do Livro dos Espíritos? Permite sim, Roberta. Porque não tem acaso, gente. Então é assim. São as questões 45 e 46. Eu vou ler as duas e eu vou só... Porque todos nós aqui reunimos, demos respostas para essas duas questões do Livro dos Espíritos. A questão 45, Kardec pergunta: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Os espíritos respondem: achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, esperando a formação da Terra para começarem nova existência em um novo globo. E aí tem um pequeno resuminho que fala: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições desejadas. A menor perturbação nessas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para se opor à disposição regular, que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos germes de plantas e de animais, que só se desenvolvem a uma certa temperatura em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, pois, nesses germes, um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que se passa sob nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo. Essa formação dos seres vivos saindo do caos pela própria força da natureza diminui em alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde à melhor ideia que fazemos do seu poder,
a se exercer sobre mundos infinitos por meio de leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Aí logo em seguida a questão 46. Ainda existem seres que nascem espontaneamente? Os espíritos respondem, sim, mas o germe é primitivo, já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desses fenômenos. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormita e que se cria. É interessante a gente ver sobre a presença do germe da vida em todo lugar, em todo o universo, porque é exatamente isso. O germe da vida, do existir, existe em todos os universos da verdade. Eles apenas necessitam do momento certo, pela vontade de Deus, para iniciar o processo de evolução, que dura bilhões e bilhões e bilhões de anos. Estruturas que se desenvolvem, que se moldam, que se transformam conforme a vontade de Deus e pela ação dos co-criadores, dos Cristos planetários e universais, moldando e fazendo com que a vida se desenvolva, até que no momento certo, o princípio inteligente toma posse de algumas dessas estruturas e humanidades começam a existir. Mas do desenvolvimento do princípio inteligente às humanidades diversas, aos mundos diversos que existem, universos afora, o despertar, ele é individual. Espíritos que despertam já como princípios inteligentes para as suas potencialidades eternas e o seu prosseguimento do evoluir. Então, como disse Jesus, eu vim para trazer vida, e vida em abundância. Vida que existe na Terra e nos mundos afora. Nesse momento, em algum lugar, longe dos nossos olhos, sistemas estelares estão sendo criados, primitivos. Em outros locais, mundos extremamente evoluídos, espíritos que trabalham no bem, em silêncio, na cocriação do amor e da verdade. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, porque tem tudo a ver com a lição de hoje. Um beijo. Obrigada, Robert. Eu consegui falar de uma forma tão, uma oratória tão intensa, tantas verdades. Eu acho que a gente precisa agora relaxar um pouquinho, para que a gente possa iniciar as vibrações em favor do nosso planeta. Mais uma vez unidos, neste dia, onde o amor é celebrado, nos corações daquela que gere, daquela que segue a Mãe Maior, Maria.
daquela que traz a vida em si, e tenta, com esforço próprio, guiar, educar, nos princípios da lei divina. Mulher nem sempre gere do seu útero, mas já nasce mãe, porque sabe acolher, sabe cuidar, tanto dos que gerem, quanto daqueles que adotam como seus filhos, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, os abandonados. Assim a natureza feminina, rica de muito amor. Que possamos todas as mulheres compreender essa dádiva que já vem conosco de doação e que possamos unidas mentalizar com todo o nosso amor o universo criado pelo Pai, o nosso planeta tão maravilhoso e a nós doado. Que possamos todas unidas em uma só vibração rogar a Mãe Amantíssima Maria que jogue o seu manto de luz e amor sobre todos os continentes, sobre todas as nações, sobre todos os países, para que o nosso universo seja pleno dessa luz que é o amor. Que possamos ter dentro de nós o sentimento de união, de paz, de alegria e toda a fraternidade. Porque a nossa missão é agregar, somar, dividir o amor e fazer com que os nossos irmãos sintam essa vibração e percebam a intensidade do amor que brota em cada coração na terra. E que essa vibração, Senhor, que essa vibração, Jesus, e que essa vibração, Maria Santíssima, seja a luz a envolver todo o nosso planeta, todos os nossos irmãos, envolver a nós mesmos, assim como toda a família. Para que todas as mães, esquecidas, desamparadas, recebam esse nosso abraço, esse nosso respeito, essa nossa deferência. Rogando a Mãe Maria que as abraça e as envolva em manto de luz e amor. E para aquelas mães que hoje estão no plano maior, recebam de nós a nossa gratidão, o nosso amor. E que elas sintam a alegria de ter nos dado a vida, de ter nos guiado na terra. E que hoje habita o plano maior, junto ao Pai. Que a nossa terra, Gaia, nossa mãe, receba as nossas vibrações de união, de paz e amor. E que possamos pedir a Jesus que nos guie e que nos dê sustentação para que encontremos
todas as respostas em nós mesmos. Porque aqui é o tempo onde abriga o Pai, o Filho e a Mãe Amantíssima. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos que nesse encontro se doam, se rendem à gratidão de ser filhos do Pai. Que o planeta todo receba todo o nosso amor e que cada irmão receba a nossa vibração de luz, de união, de paz e amor pleno. Pedimos e rogamos sustentação para a semana que inicia e agradecemos a jornada feita até esse momento. Rogamos a Maria que envolva cada um de nós aqui presente, assim, em seu nome de Deus. E com esse desejo de amar, que possamos iniciar a semana com essa sustentação e essa força dentro de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. E com toda alegria, agradecemos a presença de todos vocês, agradecemos a espiritualidade que nos permite esse encontro, agradecemos a Maria, o exemplo maior de mãe, rogando que todos nós tenhamos Cristo em abundância em nós. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Obrigada, gente. Uma boa noite a todos, viu?